Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Em Pauta. A partir de agora, estamos ao vivo pelo youtube.com/UERN-TV e também pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Cauê Tavares e para me ajudar no programa de hoje, eu tenho o meu colega Diego Cabol. Bom dia, Diego. Bom dia, Cauê. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria enorme estar nessa mesa mais uma vez. Um imenso prazer. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ondas de desinformação e formas de combate às fake news. E para isso nós trouxemos o nosso convidado, que é professor universitário, graduado em jornalismo, pós-graduado em Direito, além de mestre e doutorando em Estudos da Linguagem. Cid Augusto, seja muito bem-vindo, Cid. Obrigado, Cauê. Bom dia a você, bom dia, Diego, bom dia aos telespectadores. É um prazer te ter aqui. A honra é toda minha. Então, Cid, eu tenho a impressão de que as pessoas têm a ideia na cabeça delas que temas que estão muito em voga hoje em dia, tem muito espaço nas mídias hoje em dia, nasceram do nada, de uns tempos para cá. Mas a desinformação, ela existe desde que a informação também é um conceito, né? Então, como é que você avaliaria tanto a evolução do processo de desinformação da população como o cenário da desinformação no contexto atual da sociedade? Bom, a desinformação existe desde que o mundo é mundo. Se você for uma pessoa religiosa, for uma pessoa cristã, vai perceber que o mito de Adão e Eva parte de uma desinformação. Uma fake, como a gente diria parte de uma desinformação. Então, isso sempre aconteceu. Aqui, por exemplo, antigamente, nós tínhamos isso principalmente nos períodos eleitorais. Contudo, a partir do fenômeno das redes sociais, isso se tornou uma coisa mais complexa e passou a afetar também muito mais a realidade de todos nós. Assim, no contexto atual, é essencial, como você já enfatizou, que haja mecanismos de combate à desinformação. Uhum. E eu costumo dizer que o principal mecanismo é a educação midiática. Não apenas no curso de jornalismo, não apenas nos cursos de comunicação, mas diretamente na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Cid, a gente percebe que as redes sociais elas influenciam muito nessa questão da desinformação. Às vezes a gente está navegando, a gente vê um fato, né, um factoide assim, que você olha e pensa, cara, isso não pode ser real. Mas tem muita gente que defende aquilo, parece que ela só quer ler aquilo para confirmar uma ideia. Como é que você vê essa questão do viés de confirmação junto com a questão da desinformação? As pessoas, de fato, elas querem acreditar na fake news ou elas são, de fato, enganadas? Diego, a questão é que a desinformação virou uma moeda, é mercado hoje, né? Então, cada vez que uma informação falsa ela circula e circula em grandes proporções, ela traz lucros para as chamadas Big Techs. Daí a luta que elas têm para evitar uma normatização do funcionamento, da responsabilização dessas empresas acerca dos prejuízos que vier causar alguém diretamente ou à sociedade. Então, elas acabam direcionando para a gente o que a gente quer ver. Eu desafio qualquer dos telespectadores a me dizer o que foi que leu recentemente que o desagrada. Porque o algoritmo ele direciona para a gente coisas que a gente tende a acreditar e tende a gostar. Sim. Aí cabe a cada um, logicamente, quando a gente vê conteúdos assim que são mais aberta, mais visivelmente falsos, procurar confirmar por meio da mídia tradicional, né, por meio das agências de checagem, ou ter um pouquinho de paciência antes de compartilhar para saber se aquela informação realmente será confirmada ou não. E eu lembro assim, que antigamente meus pais diziam, olha, se está na internet... É verdade. Não é verdade. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, se está na internet, é verdade, né? É algo que... E é interessante como você colocou, a desinformação se tornou uma moeda. Sim. E eu vejo que é uma moeda muito fácil de se produzir. Você, na posição de jornalista, nós, como comunicadores, sabemos que hoje qualquer um pode produzir um pedaço de informação e colocar onde quiser, expor em qualquer lugar. E a desinformação, é bom esclarecer, ela nem sempre é um conteúdo 100% falso.
Na verdade, o que se convencionou chamar de fake news, ela parte de uma construção, essa construção ela parte de um ponto real, o que dá mais credibilidade a ela. Ela pega um pontinho ali que é verdade e o resto é todo falso. Mas é de um risco enorme, é um risco para a democracia, é um risco para a saúde, é um risco para a vida. Nós temos exemplos de pessoas que foram mortas em decorrência de informações falsas, né? Recentemente, o STF até quis responsabilizar empresas jornalísticas sobre a questão, o cuidado que eles devem ter com entrevistados, né? Por exemplo, eu estou como repórter pegando uma entrevista com, digamos, um deputado. Se ele falar uma informação falsa, eu teria o dever de corrigir para não compartilhar uma informação falsa. Como é que você entende essa decisão do STF nesse sentido, de obrigar as empresas jornalísticas a, na hora, já corrigir o ato? Olha, aí é uma diferença que tem entre as Big Techs e as empresas jornalísticas tradicionais. Sempre foi possível responsabilizar o jornal impresso, a empresa de rádio, a empresa de TV, sempre foi possível. As Big Techs são inalcançáveis. Sempre que um veículo publica uma informação falsa sobre alguém e que isso causa prejuízo, logicamente traz responsabilidade também para o veículo. O veículo pode ser condenado a indenizar em danos morais. Agora, a decisão do STF me parece um pouco excessiva, porque se você demonstra que o veículo produziu uma entrevista com o intuito de prejudicar uma terceira pessoa, tudo bem que o veículo responda por isso. Mas eu não tenho como, vocês não teriam, a UERN não teria como responder se eu dissesse aqui um absurdo bem grande que vocês não estão esperando, né? Então a responsabilidade cairia exclusivamente sobre mim. Então eu imagino que talvez, né, com a modulação dos efeitos dessa decisão do STF, chegue-se a um consenso de que, de fato, os veículos têm responsabilidade desde que fique demonstrado que eles sabiam previamente daquele conteúdo que ia ser veiculado. São muitos fatores, né? A gente sabe que tanto a informação, o processo de informação e comunicação, quanto a contraparte, né, que é a falta dela, se tornaram processos muito complexos e vale lembrar que todo mundo está suscetível a eles. Hoje, especialmente com redes sociais, diversos meios de comunicação. Mas você acha que existe algum perfil específico de pessoa que esteja mais suscetível a acreditar nessas notícias falsas, a seguir essa onda de desinformação, a ser influenciado por alguma coisa que está fora do contexto? Olha, eu não tenho dados científicos para embasar uma resposta, mas é uma coisa lógica de que se a gente está desinformado sobre o contexto das coisas que acontecem em sociedade, e a gente tende a acreditar mais no que é falso. E assim, a gente até comentou um pouco sobre educação midiática. Quais seriam os princípios, as bases dessa educação midiática? Bom, as bases da educação midiática é fazer com que, desde a infância, as pessoas consigam identificar os gêneros jornalísticos, inclusive para diferenciar uma coisa básica, o que é notícia e o que é opinião. Muita gente, você vê os comentários na internet e as pessoas não entendem o que é um artigo de opinião, o que é uma reportagem, já vai criticando muitas vezes o jornal, né? Você pega um influenciador desses dando uma opinião acerca de uma determinada figura pública e aquilo é enxergado, é visto como sendo notícia, quando na verdade é uma opinião. Então, acredito que a educação midiática é nesse sentido, para que as pessoas consigam identificar os gêneros e o que é falso e o que é verdadeiro. E se tornou uma coisa que está, de fato, atrelada, meio que entrelaçada com a vida das pessoas, né? Porque o que é viver num mundo globalizado hoje em dia, né, como a gente fala, cheio de meios, de formas, de canais de comunicação, e a informação está em todos esses lugares. E se você não criar os anticorpos, por assim dizer, é fácil de cair numa armadilha. Cid, você acredita que a regulamentação dessas Big Techs, elas podem ajudar a combater essa questão da desinformação? Sim, com certeza, porque quando elas não tiverem apenas o lucro, quando elas passarem a ter, além do lucro, a responsabilidade pelo que elas veiculam e mantêm, não é? Porque é principalmente o que mantém, porque, a exemplo do que eu falei agora, vocês não poderiam ser responsabilizados por algo que eu disser aqui de uma forma inesperada.
Nesse sentido, também, essas coisas se aplicam às Big Techs. Agora, se ela ela é alertada de que tem um conteúdo falso que está afetando a minha honra, a minha vida privada, a minha intimidade, e ela não faz nada, ela não tira, eu entendo que ela passa a ser responsável também. E assim, com a eleição, né, do Trump, você percebe que as Big Techs, elas deram uma guinada para um perfil, digamos assim, não sei se seria ultraliberal, mas ultraliberdade, digamos assim, onde todo mundo pode postar o que quiser. E personalidades desse meio, eles incentivam isso, né? Qual o impacto desse tipo de ação no mundo como um todo? Sempre que um líder político chega com ideias extremistas, como é o caso de Donald Trump, ele vai afetar o mundo inteiro. Afeta o Brasil, afeta a Alemanha, a China, todo canto aquelas declarações afetam, né? Aqui no Brasil nós vimos a que ponto chegou, né, com esses discursos inflamados, o episódio lamentável do 8 de janeiro, que inclusive agora está novamente em pauta, né, com uma proposta de anistia para as pessoas que participaram. Inclusive o Facebook, a Meta, encerrou o sistema de checagem de fatos, né, porque eles financiavam alguns grupos de checagem de fatos, principalmente aqui no Brasil também, mas ele acabou encerrando o programa, né? Eles falaram que a checagem de fatos estava tirando a liberdade de expressão, quando na verdade está tirando o lucro, né? Porque algumas informações circulam menos e reduz o lucro das Big Techs, que já é gigante. Isso não ia fazer falta, não. Com certeza. Qual você diria que é o maior desafio hoje em dia para o combate a essas ondas de desinformação? O maior desafio, na verdade, que é inevitável. E as redes sociais não são uma coisa ruim, não. Porque falando assim, pode parecer que nós estamos aqui dizendo que são coisas ruins. Que é tudo culpa das redes sociais. Não, as redes sociais são uma realidade importante e irreversível, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com elas, com essa nova instância de liberdade, e compreender principalmente que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é que eu tenho liberdade para expressar a minha opinião, mas eu não tenho liberdade para ofender a outras pessoas, porque essa minha liberdade esbarra na liberdade que a outra pessoa tem. Como eu disse, a intimidade, a vida privada, a honra. Nesse sentido, as recentes decisões, principalmente do Supremo, na sua opinião, você acha que eles estão tomando um bom caminho, o Brasil está tomando um bom caminho nessa questão do combate à desinformação, ou ele acabou exagerando um pouco? Olha, eu olho com uma certa cautela as posições que o Supremo vem tomando, porque, queira ou não queira, ele acabou se tornando um tribunal com um viés bastante ideológico. Eu não digo nem de esquerda nem de direita, é uma ideologia do próprio judiciário, né, de controlar os outros poderes e tal. E eu me preocupo quando ele avança muito nas coisas que são de competência do poder legislativo. Mas é natural numa democracia, quando um poder se enfraquece um pouco, o outro vai assumindo aquelas posições, né? Mas ele está correto numa coisa, em dizer que não existe essa liberdade absoluta e que as empresas têm que ser responsabilizadas também. É tudo uma questão de colaboração também, né? Sim. Entre as empresas, entre os governos. Mas a conversa está muito boa, está muito interessante. Mas vamos agora para um breve intervalo, certo? Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com mais. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. O programa mais antigo da televisão potiguar chega à tela da UNTV para mostrar as histórias da nossa gente. Memória Viva.
toda terça, meio-dia, aqui na UERN TV. No dia em que senti a força que há em mim, nesse dia eu vi o medo desaparecer, sumir. É tão bom que seja assim. Essa força está em mim. Estamos de volta com o nosso Em Pauta de hoje, falando sobre as ondas de informação e formas de combate às fake news. Temos aqui um comentário de um dos nossos telespectadores que está nos acompanhando pelo YouTube. Ricardo Silveira disse: importante e sempre necessária essa discussão da desinformação. Parabéns ao nosso amigo Cid Augusto e ao UERN TV. Muito obrigado, meu amigo Ricardo. Um grande abraço para você. Pois é, a gente vê que é reconhecível, né? Eu acho que, embora ainda seja um assunto que... uma batalha no qual a gente ainda está no começo, a importância dessa discussão já é reconhecida em todos os lugares, né? Considerando os danos que já foram causados por causa dela nos últimos anos. Pois é. E assim, Cid, puxando um pouco para a questão da inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial ela pode ajudar a combater as fake news, mas também como ela pode prejudicar nesse combate. Porque eu lembro das nossas aulas que você até tocava nessa tecla, dizendo assim que, olha, com o chat GPT, por exemplo, eu consigo criar uma notícia aqui sem nem ter saído da sala de aula, com várias informações que parecem até serem verídicas. Como é que a gente pode usar essa inteligência artificial para o bem, mas também como a gente pode se prevenir do mal que ela pode causar? Bom, é mais uma vez aquela coisa, né, da educação. Inclusive, eu quero ressaltar aqui a importância do jornalismo profissional nisso, né? Numa época em que qualquer pessoa pode lidar com a informação, e eu não sou contra isso, eu acho que todo mundo deve lidar mesmo, agora deve lidar de forma responsável. E um dos desafios a agir de forma responsável é conseguir lidar com a inteligência artificial. Eu me lembro que eu fiz em sala de aula uma brincadeira que eu pedi para escrever sobre a queda da economia por causa da produção de melão na China. Sim. E o ChatGPT criou uma notícia que era incrível, né? É como se a China fosse um grande produtor de melão. Eu acho que ele não produz nenhum melão lá, né? Nem estufa. Então, isso é realmente um perigo para o jornalista. E já há casos, assim, um dia desse eu vi uma jornalista que foi demitida porque a produtividade dela era tão grande que desconfiaram que tinha alguma coisa errada, né? E ela estava usando a inteligência artificial para produzir. Isso é um fenômeno que está indo também para o direito e para outras áreas do conhecimento, viu? Não é só no jornalismo, não. É o poder da sugestão. Uma sugestão no chat GPT cria uma realidade nova. Uma sugestão na vida real cria um mar de consequências. Agora, muito cuidado, porque principalmente o profissional da comunicação que quiser se servir desses mecanismos, porque essas inteligências artificiais mentem muito. Com certeza. Elas inventam. O que elas não souberam, elas inventam. E falando em profissional da comunicação, eu queria lhe perguntar, de novo na posição de jornalista, que dever ou como nós, profissionais da comunicação, podemos, de forma prática, combater essas ondas de desinformação? Olha, é a coisa mais antiga da profissão de jornalismo, é checar os fatos antes de divulgar. Nós chegamos a um momento de uma velocidade enorme, então é todo mundo muito apressado para colocar aquela informação para frente, porque se não colocar, alguém vai colocar logo. Sim. Não necessariamente o concorrente, mas outras pessoas, e de repente viraliza com uma determinada postagem e a sua postagem não vai ter mais tanto impacto. Mas a gente não pode se dar o luxo de privilegiar o furo, né, em detrimento da checagem dos fatos. Pela sua longa carreira, pela sua longa experiência, você teria alguma dica de como identificar uma notícia falsa? Quais são os principais aspectos que ela apresenta? Bom, toda notícia toda informação tem que ser checada, né? Toda informação ela precisa ser checada antes de ser levada ao público, principalmente por um profissional que se preze.
Agora, tudo que parece assim mais estapafúrdio, mais complexo, aí chama mais atenção, né? A gente identifica porque, embora tenha um fundo de realidade, você percebe que há informações ali transversais que não condizem. E se você conhece as personagens envolvidas, você é capaz de saber, não, fulano não teria dito isso, fulano não teria agido dessa forma. Então, sempre que houver alguma dúvida assim, é mais importante ainda você conferir. A desinformação. Você diria que existem fontes reconhecíveis, tipo ideologias, movimentos, entidades que podem ser consideradas fontes dessas ondas de desinformação? Olha, como eu disse, tudo tem que ser checado, né? Agora, a desinformação ela ganhou um patamar maior com a extrema-direita, que começou a criar os famosos gabinetes do ódio, né? E aqui não é nem uma posição política, não, é uma constatação realmente de que são fatos, que a partir dessas estruturas, né, tanto para atacar como para vender ideologias, nós tivemos uma ampliação muito mais grave em relação à desinformação. Pensando um pouco no futuro, você acredita que é possível acabar com a desinformação, ou a gente está entrando num ciclo, numa era em que cada vez vai ser mais difícil, de fato, encontrar a verdade, digamos assim? Não, nós sempre tivemos o problema, como eu disse no início da entrevista, desde que o mundo é mundo, que existe desinformação. Não é? O que a gente tem que aprender a lidar é com os mecanismos novos que são utilizados para massificar essa desinformação. E é interessante também acrescentar que a desinformação não é só a notícia 100% falsa, é também, aliás, se é notícia não pode ser falsa, né? Não é informação 100% falsa, às vezes é a forma de abordagem daquele conteúdo. Às vezes você parte de uma informação verdadeira, mas você faz uma abordagem, uma análise que não condiz com a realidade. Aí é onde se mistura, né, a opinião com a notícia. Passando um pouco essa questão da opinião, eu acho assim, agora é uma opinião minha, uma responsabilidade muito grande das plataformas que elas estão adotando agora um sistema onde os próprios usuários eles dizem se aquilo é falso ou não. E quando você vai ver essas avaliações dos usuários, muitos deles colocam como fonte para justificar se a notícia é falsa ou não, um link, por exemplo, aleatório de um blog que não tem nenhum embasamento. Exatamente. E tem blogs que são criados para isso mesmo, né? Com essa finalidade. Para justificar, digamos, uma notícia. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande por parte das Big Techs continuar com esse tipo de comportamento, né? Tem blogs, canais e perfis de redes sociais que são criados para chancelar o que é falso. Então, se você busca esse link, você vai encontrar a confirmação daquilo, mas é um fake falando de outro fake, né? É um mecanismo que vai alimentando a si mesmo, né? É meio que uma bola de neve. E a gente já falou muito sobre a questão das redes sociais, da internet como um todo, mas você acredita que existem outros fatores, especialmente que surgiram nos últimos anos, que colaboraram com a ascensão das últimas ondas de desinformação? Eu acredito que, por exemplo, a pandemia, quando gera, pelo pavor que ela gerou na humanidade, e gerou também uma necessidade maior de busca de informações a respeito do que estava acontecendo, acabou provocando, vamos dizer assim, fertilizando um terreno para a desinformação. Então, sempre que há assuntos ou temas de maior abrangência que atingem mais as pessoas, como questões de saúde, economia, né? É interessante como a desinformação, nesse caso aí, tratando de critérios econômicos, serve para golpistas. Hoje mesmo, uma amiga minha recebeu uma mensagem dizendo que ela tinha direito a um desconto grande no recolhimento de INSS da aposentadoria dela, e é uma informação falsa, né? Então, essa desinformação serve também para pessoas aplicarem golpes. E é interessante ver, assim,
como os aspectos psicológicos da Sim. coisa agem nesse meio da desinformação como um todo. Porque, às vezes, as pessoas só estão procurando alguma coisa no que se segurar, né? Sim. E aí, às vezes, você está indo infinitamente pelo seu feed do Instagram, vê um pedaço de informação assim no canto da tela, que você nem imagina que pode ser alguma coisa relevante, mas quando você vê, você se pega comentando sobre aquilo com uma pessoa sem nem saber se aquilo era verdade, sem haver a checagem dos fatos. Se você acredita que a Terra é plana, você vai começar a receber uma enxurrada de informações sobre a Terra plana. Sim. E aquilo vai, aquela coisa que você falou do viés de confirmação, né? A pessoa acredita naquilo e ela vai se pegar naquilo como sendo uma informação científica. Que, aliás, a desinformação, pelo menos a desinformação profissional, né, que tem profissionais hoje desse ramo só para gerar desinformação, Infelizmente. ela pega também nesse perfil psicológico das pessoas. Que pela primeira vez na história da humanidade nós temos também um mecanismo que permite, inclusive, fazer uma análise psicológica de todas essas pessoas a partir das próprias redes sociais, né? Essa questão do viés de confirmação, quando eu começo a perceber isso, eu sinto que o trabalho que a gente realiza é comparado ao trabalho de uma formiguinha. Porque, por mais que a gente destaque informações, dizendo, olha, isso aqui é falso, cuidado, mas a pessoa ela quer muito acreditar naquilo. Eu tenho familiares, experiência pessoal, de que não adianta. Se eu falar assim, por exemplo, a questão da fake news do Pix, né? Vão taxar o Pix. Eu tentei conversar com a pessoa, disse, olha, não é bem assim, o governo já desmentiu, mas ela, não, meu contador disse, eles vão taxar, e ficou assim, aquele medo, aquele pânico de fazer transações. Eu sinto que é um trabalho de formiguinha e que muitas vezes a gente não consegue, né? Um jornalista não é mais forte do que a autopercepção das pessoas em relação ao mundo. Não, né? e quando a pessoa vira a cabeça para um lado e acredita naquilo, não adianta você tentar puxar, não. Aquela é a complicado. verdade. Eu me preocupo até com as futuras gerações, porque, assim, hoje as crianças, a gente não trata muito dessa questão de desinformação com as crianças, mas elas estão sendo formadas, estão adquirindo informações diariamente, e a gente não se pergunta, será que essa criança, como é que vai ser a vida adulta dessa criança, né? Recebendo várias crenças, várias informações que são falsas, como é que ela vai agir como adulto no futuro, né? É algo que eu, às vezes, me questiono, porque eu não vejo muita gente parando para pensar nesse lado também. Daí a importância da educação midiática. Com né? certeza. É um processo longo. Eu acho que eu tenho a impressão de que ninguém estava preparado para esse fenômeno. Como eu disse, é a impressão que a maioria das pessoas tem. A desinformação surgiu do nada, mas, na verdade, de novo, uma bola de neve que vem crescendo desde os primórdios e agora atingiu um patamar que meio que está fora de controle. Sim. Infelizmente. Na política, ela sempre existiu de forma muito forte, clara, né? Havia até, antes das redes sociais, um mecanismo interessante, curioso, que era o teatro invisível. Em alguns lugares, os candidatos contratavam atores que iam para a rua como se fossem populares, né? E começavam a conversar ou de bem sobre o candidato ou de mal a respeito do candidato adversário, né? Isso aí é talvez o precursor da rede social. Infelizmente, a gente vê que isso agora está indo para outras áreas, né? Como a ciência. Pessoas que agora defendem, não vou tomar tal vacina porque ela, na verdade, vai alterar meu DNA. Tipo assim, são coisas absurdas que, se a pessoa parar para refletir, ela, de fato, vai perceber que aquilo não existe, mas que a desinformação ela já entrou nesses ramos, né? É algo bem preocupante. E eu conheço pessoas que nunca tomaram vacina porque acham que, de fato, ou vem um chip da China, ou vai virar jacaré, um vírus, alguma coisa, né? Eu tomei todas. Eu também. O nosso tempo está chegando ao fim, mais uma vez. Nós concluímos esse programa com muita satisfação. E eu digo que foi um imenso prazer te receber aqui, Cid. Foi uma conversa muito proveitosa, eu acredito. Né, Diego? Sim, eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo, Cid. Então, quem agradece sou eu. Sempre um professor, sempre uma aula. Mas o Em Pauta dessa semana vai ficando por aqui. Mas não se esqueça que na próxima segunda-feira você tem um encontro marcado conosco. Até a próxima.